Ô Glória! Hoje estamos aqui com toda a felicidade que a vida pode me dar. Estou com uma pessoa de minha admiração e respeito, um grande conhecedor do direito, um grande profissional como professor, um amigo, uma pessoa que tem na ponta da língua o esclarecimento jurídico que eu preciso sempre que eu tenho dúvidas em direito civil, direito eleitoral, no que ele pode falar. É, Doutor Arley, Arley Souza, Arley Souza, meu professor, foi meu professor na UNP, Universidade de Potiguar, também é professor de cursinho. Quem quiser a, ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais com ele, vale a pena, viu? E é servidor do TRE, servidor do TRE. E nós vamos aqui ter uma conversa, um bate-papo, porque aqui o Bispo Max só comentando. Bom dia, professor. Bom dia, Max. Elogiosas, você muito sempre educado comigo, carinhoso, mas a honra é toda minha de estar participando aqui desse seu programa e, de algum modo, ajudar aqueles que querem aprender um pouco mais sobre direito eleitoral. Mas uma pergunta para aqueles que não lhe conhecem. Quem é Arley Souza? Bem, eu digo que a minha maior qualificação é ser filho de seu Chico e Dona Yara e pai de Arley Filho e de Maria, né? Então, mas eu sou daqui de Natal, né? Atuo muito na área do direito eleitoral porque trabalho na Justiça Eleitoral. Também atuo muito na docência, na UNP, já ministrei aula na UFRN, estou ingressando também agora na Uninasal. E gosto muito de ensinar, porque ensinando eu acabo aprendendo mais do que ensino. Então é um prazer sempre estar estudando e, de algum modo, contribuindo com o desenvolvimento intelectual, né, dos meus alunos e aprendendo com eles. Dá para ver que você ama muito o direito, porque é uma máquina. É professor, atende os alunos. Não tem um aluno que eu não conheço. Algum aluno que o procure, não acha. Ele sempre está disponível, sem contar que é escritor. Tem um livro aí e com certeza está preparando outro. Né? Quem gosta de escrever, gosta do que faz, não deixa. E com essa situação, e é nessa alegria que eu gostaria de saber do mesmo, vamos fazer algumas perguntas sobre eleitoral, você que é candidato eleitoral a esse próximo pleito, cuidado, 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 precisa de muita coisa, de muitas observações. E o professor Arlos, ele trabalha no TRE e sempre está dando entrevista, dando esclarecimentos sobre essas questões de eleição. E para você, eleitor, eu quero começar fazendo uma pergunta a ele que talvez você se pergunte ou necessite dessa resposta, ok? Professor, eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor e uma delas é: alguém que quer mudar o título, fazer alguma alteração, tirar a segunda via, alguma coisa dessa natureza, mexer ali no sistema do título, ainda tem tempo? Ainda pode? Na verdade, Max, o período para fazer o título eleitoral, para fazer a atualização nos cadastros, mudar o nome de solteiro para casado, de casado para solteiro, mudar de local de votação, ele foi finalizado em maio. A legislação eleitoral diz que até 150 dias antes da eleição, o cadastro precisa ser fechado para justamente haver o processamento daqueles eleitores, daquelas inscrições e a inserção dessas informações logo mais por volta de setembro nas urnas eletrônicas, através da inseminação das urnas eletrônicas com esses dados dos eleitores e dos candidatos. Então, agora, essas operações não podem ser feitas. Agora, operações que não repercutem nos dados do cadastro, como você falou aí, segunda via. A segunda via não há nenhuma alteração nos dados do cadastro. O indivíduo apenas recupera o que está lá cadastrado e imprime o título. Isso, inclusive, pode ser feito pela própria internet, né? Basta que ele coloque no Google a expressão lá, impressão do título, ele vai ser direcionado para a página do TSE, ele vai preencher um formulário eletrônico com os dados dele e o título sai na hora, no formato PDF, ele imprime numa impressora
recorta e plastifica e vale como o título mesmo verdezinho que a gente tinha. Olha aí, tá vendo? Coisas que eu não sabia. Bom esclarecer, né? E vamos a você que é pré-candidato, que vai registrar, participar do pleito aí das eleições. O que é que a gente poderia dizer para eles, professor? Para os candidatos, a eleição, eu diria, já começou, né? Começou em que sentido? Nós já estamos na fase de pré-campanha, né? Eles já estão tentando se mostrar como pré-candidatos e agora, desde o dia 20 de julho, iniciou-se agora o prazo entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto para que os partidos políticos realizem as suas convenções partidárias. Essas convenções partidárias são os atos onde há aquela propaganda intrapartidária, onde os filiados ao partido político vão tentar ser escolhidos pelos seus pares como futuros candidatos. Então, as convenções já começaram a acontecer em Natal, também nos municípios de interior, desde o dia 20, eles sempre publicam editais, os partidos publicam editais informando dessas convenções, e é nessas convenções onde o partido vai determinar se vai atuar coligadamente, se vai atuar de forma isolada, escolhe os candidatos que vão concorrer a prefeito, vice-prefeito, os que vão concorrer a vereador. É nesse período, portanto, do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, que estarão acontecendo as convenções, e aí os pretensos candidatos têm que ser escolhidos lá, né, para poder concorrer nas eleições. Após esse período, aí inicia-se outra etapa importante, que você nem perguntou, mas eu já vou antecipar, que é a fase de registro de candidatura. Então, para se fazer o registro de candidatura, os pré-candidatos, os pretensos candidatos que são escolhidos em convenção, tem que já, a minha dica que eu poderia dar a eles é ir colacionando os documentos necessários, juntando esses documentos necessários, para entregar ao representante do partido que vai fazer o pedido do registro de candidatura pelo sistema. Porque hoje é tudo feito de forma eletrônica, né? A Justiça Eleitoral oferece um sistema chamado Candex. Geralmente os partidos recebem uma senha para poder operar esse sistema e designam algum operador. E esse operador, a partir das informações que os candidatos trazem, os documentos, certidão de antecedentes criminais, comprovação de escolaridade, de que não é analfabeto, se ele for alguém que ocupa um cargo público, comprovação de que se desincompatibilizou daquele cargo público no prazo legal. Todos esses documentos têm que ser colacionados, organizados antecipadamente pelo candidato, para que o representante do partido que vai inserir esses dados no sistema Candex, que é o sistema de registro de candidatura, possa fazê-lo dentro do prazo. Porque após o dia 5, que é o prazo final para as convenções, os partidos só têm 10 dias para protocolizar o pedido de registro de candidatura, né? Então, é importante que os candidatos ajudem esse profissional, entregando a ele as documentações necessárias para que eles não percam prazos, né? E possam fazer o seu requerimento até o prazo limite, que é o dia 15 de agosto. Pois é, vamos continuar com o esclarecimento perguntando. Quando é que os pré-candidatos, que os candidatos podem botar o famoso bloco na rua? Pronto, aí no processo eleitoral, que tem várias fases, meu amigo Max, após o registro de candidatura, portanto, a partir do dia 16, os candidatos já podem, de fato, iniciar a propaganda eleitoral, a campanha eleitoral, né? A campanha eleitoral oficialmente pedir voto ao eleitor, né? Tentar demonstrar que é o melhor candidato, pedindo expressamente voto, só é permitido... Poder dizer, vote em mim. Isso, só é permitido a partir do dia 16 de agosto. E aí, nesse momento, inicia essa campanha de rua, né? A campanha pela internet é permitida, autorizada. O que se quer coibir é o uso de fake news, né? O que a lei proíbe é o uso de fake news, de mentiras, de calúnias, injúrias, agressões entre os candidatos. Isso aí não é permitido pela legislação. Mas a propaganda pela internet também é permitida, há uma ampla liberdade de propaganda na internet. A propaganda também nas ruas. Existem alguns regramentos que colocam horários limites, ali entre 8 e 22 horas, para que os candidatos usem aqueles cavaletes, né, com cartazes demonstrando o seu número, né, a sua foto. Isso tudo é permitido a partir do dia 16 de agosto. Antes disso, o candidato pode se apresentar apenas como pré-candidato e não pode pedir expressamente voto, porque aí pode considerar-se isso uma propaganda irregular, uma propaganda antecipada. E aí isso é vedado pela legislação. Mas digamos assim, eu tenho
Instagram, quero botar lá. Posso botar lá, sou candidato ou ainda tenho que usar pré-candidato? Tem que usar a expressão pré-candidato, porque um indivíduo só é considerado candidato após ele ter o requerimento de registro de candidatura dele protocolizado perante a Justiça Eleitoral. Né? Entendi. Então, antes disso, ele é pré-candidato. E mais, ele tem que ser, um pré-candidato tem que ser confirmado na convenção partidária. Né? Ah, sim. Porque para ser candidato no Brasil, nós não permitimos aquela candidatura avulsa, que é um indivíduo que não é filiado a partido político e gostaria de ser candidato. Isso no Brasil não é permitido. Para que ele possa ser candidato, ele tem que estar filiado a um partido político, né? Escolher o número. Há pelo menos 6 meses, e tem que ser escolhido na convenção, que é justamente o ato onde vão se definir os números, que vão ser informados nas urnas, né? Vão se escolher os candidatos efetivamente, para aí sim, depois de feito essas convenções e escolhidos esses candidatos, aí eles poderão fazer a propaganda somente a partir do dia 16, Entendi. como candidatos. Até porque o registro e o número é muito importante. É escolhido dentro do partido, né? E depois legalizado junto ao TRE, né? Formalizado e informado junto ao TRE. Isso. Bom, nesse quesito, temos aqui a participação de Marcílio Dantas. Marcílio, tem alguma informação aí, você que está aí nos bastidores? Tem alguma pergunta para fazer ao nosso professor? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, está bem esclarecido. Aí, tá vendo? Se por acaso, a minha dica também muito importante, que eu acabei sem citar, é que os candidatos procurem ter uma boa assessoria jurídica e contábil, né? Muitos candidatos, às vezes a gente vê decisões aí dos tribunais superiores caçando mandatos, mandatos que tiveram até muitos votos, né? É verdade. E a gente fica, poxa, a Justiça Eleitoral está caçando pessoas que tiveram tantos votos, isso é muito injusto, isso é antidemocrático. Mas veja, existe um procedimento previsto na legislação que precisa ser cumprido por todos os candidatos. E muitas vezes, pela ausência de uma assessoria jurídica boa no partido e de uma assessoria contábil no partido, pessoas boas, que têm carisma, que têm até, eu diria, boas intenções, né, no exercício de cargos eletivos, são eleitos até, convencem o eleitor, mas descumprem as regras jurídicas que regulam o processo para tentar tornar esse processo mais igualitário, né, entre aqueles que concorrem. Então, sem dúvida, uma das situações importantes que os partidos têm que ter, e os candidatos, é uma assessoria jurídica boa, competente. Eu não sou advogado, eu sou incompatível com a advocacia, é bom até dizer isso, eu sou apenas professor de direito e trabalho na Justiça Eleitoral, mas existem alguns bons advogados, né, na nossa cidade, no estado, que podem dar essa assessoria. Eu, no meu canal, que eu tenho lá no YouTube, professor Arley Souza, e também no meu Instagram, @prof. Arley Souza, eu dou apenas dicas, né? Mas a advocacia eu não posso prestar, certo? Porque eu estaria cometendo exercício irregular da profissão. Então, a minha dica é essa. Outra coisa importante, lembrando aqui dos assuntos, meu amigo Bispo, quase sem deixar você falar, Pode. é a questão da atenção que os partidos precisam ter em relação às cotas de gênero, né? Há um movimento nacional de política afirmativa para a maior inclusão das mulheres, né, no processo eleitoral e nas cadeiras de poder. E a legislação exige que os partidos não apenas indiquem mulheres a proporção de 30% dentre os candidatos que vão concorrer na chapa, no mínimo 30%, mas também que gastem dos recursos que recebem do fundo partidário e do FEFC valores correspondentes a essa porcentagem. E Entendi. mais, que não coloquem mulheres fictícias, né? Mulheres que não são de fato candidatas, apenas preenchem o formulário lá Só para mera formalidade. para constar, mas ela mesma não vota nela, não participa da campanha. E o que é que acontece? O TSE tem um posicionamento muito duro em relação a isso, pelo seguinte, já houve casos que o TSE cassou vereadores ou deputados, na verdade deputados, que foram eleitos com muitos votos, porque na chapa que foi inscrita, houve fraude do partido a essa cota de gênero. Então, mesmo sem esses candidatos aí, deputados eleitos ou vereadores eleitos, não tendo contribuído diretamente para a fraude teria sido cometida em tese pelos dirigentes partidários, eles perderam seu mandato, porque
fraudaram a cota de Deputado gênero. federal passou. Deputados federais. Então, essa atenção os partidos têm que ter para evitar as candidaturas fictícias das mulheres, né, do gênero, porque isso acaba deslegitimando, às vezes, o mandato, até mesmo sancionando candidatos que não tiveram participação na fraude. Porque o candidato ao cargo proporcional, vereador, por exemplo, ele não é eleito só com o voto dele, né? Existe o voto dele e o do partido. Então, se o partido fraudou a cota de gênero, o partido inteiro, todos os candidatos, até os eleitos, poderão ser cassados, né? Então, tanto os que têm muito voto têm que ter fiscalização do seu próprio partido, para que não haja fraude, como os próprios partidos precisam ter esse cuidado. Porque depois que a adesão é tomada, né, com base na lei, não adianta dizer que isso é perseguição política ou que não é. O fato é que a pessoa vai perder o mandato, né? Então, é melhor se prevenir com uma boa assessoria jurídica e contábil, eleitoral, do que remediar o problema, né, de ter o seu mandato cassado. E o pior que eu recebo muitos colegas pré-candidatos que me fazem perguntas, que me pedem ajudas nesse sentido. Depois que o problema acontece, não observando as datas, não observando os documentos, não observando as solicitações necessárias que às vezes o TRE faz, e deixa tudo para pós-campanha. Quando chega na próxima campanha, é impedido porque faltou alguma coisa, às vezes uma multa, e por incrível que pareça, é mais pesado as multas do TRE do que quem paga a pensão alimentícia. Não diria que é mais pesado porque as multas não vão levar à prisão, né? E a pensão alimentícia pode levar... Mas eu digo em questão de valores, né? Não é tão fácil, porque quando o TRE, quando é disponibilizado um dinheiro para a campanha, esse dinheiro público, ele vem, parece que todo numerado, muito bem fiscalizado, e aí pensa, vamos fazer aqui alguma coisa, vamos tirar daqui, vamos botar para colar. Dinheiro para a campanha eleitoral não pode ser gasto com qualquer coisa ou de qualquer maneira. Ele tem especificações, ouça bem as recomendações dos partidos, né, professor? E de um profissional de contabilidade que sabe onde poderá gastar ou não o dinheiro que vai receber, né? Isso é por demais importante, porque os prazos é que podem causar grandes problemas, ok? Bom, mas eu quero ouvir dele... ele fazia a própria propaganda. Como é o canal mesmo? Como é o canal? O canal que eu tenho no YouTube, onde eu disponibilizo cursos gratuitos, chama-se Professor Harley Souza, né? ARLLY, né? É um nome enfeitado que minha mãe me deu, né? Harley Souza. Lá eu coloco cursos de direito eleitoral, para quem quiser aprender, voltados para concursos públicos, e também de outras matérias, como direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil. Quem quiser me seguir lá, por favor... Ficarei muito honrado com... Mas não é só seguir, não. Fazer, como dizem, é seguir, fazer o sininho, se puder fazer um comentário. Olha, isso ajuda o canal a crescer. Ajuda o canal a crescer. E é tudo gratuito, certo? Sem contar que essa situação é gratuita. E aproveite, porque ele pagou muito caro para chegar onde chegou. Ele pagou muito caro para aprender. E é visando dividir aquilo que ele conquistou, que é o grande conhecimento que tem, com nós que precisamos obter. Eu, pelo menos, estou satisfeito. Esse canal, confesso, não conhecia ainda. Mas o livro é excelente. Eu vou disponibilizar o meio eletrônico para você adquirir o livro, porque vale a pena, apesar de ser direito constitucional, mas vale a pena. Na área do direito, tudo... Aí você não pode comprar porque você não estuda direito, mas é bom saber um pouco mais, alguma coisa sobre direito. E o livro do professor é recomendável para aquele que também não estuda direito, ok? Bom, eu quero agradecer aos amigos, aos inscritos no canal. Continue, curta, comente o canal SEC, que produz esse programa junto com o Núcleo de Produções, numa parceria excelente com Marcílio Dantas, esse meu amigo, que eu amo tanto e quero bem. Um abraço à minha família, um abraço à sua família, professor, um abraço aos nossos colegas, alunos e professores lá da UNP,
Um abraço ao meu prefeito Beckson, lá na cidade de Areis, a Jaime Calado, lá em São Gonçalo, a Márcio, lá em Rio do Fogo, ao doutor Silvério, doutor Edivaldo Leite, esse que é um amigão também, Joanilson de Paulo Rico, mas já falamos dele no programa passado, né? A todos os moradores da minha querida cidade natal, do meu Rio Grande do Norte, do meu Nordeste e do meu Brasil, ok? E até fora dele. Que Deus abençoe a todos e nós ficamos por aqui comentando e dizendo: ô glória!